Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. A lição de hoje é a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Texto áureo. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Capítulo 16, versículo 2. A verdade prática diz: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Isaías, capítulo 60, versículo 22, diz que Deus faz tudo no tempo certo. Então, é um cumprimento de uma profecia que Deus só faz no tempo que lhe apraz. Por que ter impaciência? Vamos para a lição de hoje, que é muito importante. Antes de tudo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal caso não é inscrito, nos siga e aí você estará ajudando o nosso canal, que é para ensino da palavra de Deus. A introdução. Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos de idade. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Isso é um perigo muito grande quando o crente quer agir por conta própria. Quando Deus promete, ele vai dar o sinal quando está próximo de cumprir. É claro que Deus falou para Abraão que daria a semente de Abraão à terra prometida, mas nasceria um da sua carne para ser o herdeiro da promessa no futuro. Então, muitas vezes, a impaciência é que atrapalha. A impaciência de Sarai fez com que surgisse uma outra nação paralela com Israel. A nação vinda da descendência de Ismael, que foi filho de Abraão com a sua escrava Agar. Mas Deus não queria assim. Deus queria somente um filho de Abraão. Mas por causa da impaciência de Sarai, ela deu a sua serva Agar a Abraão. Naquele tempo, o costume da época permitia, e Abraão entrou a Agar e gerou um filho, mas foi posto o nome de Ismael, que o anjo tinha já antecipado o nome. Você vê que hoje as nações árabes, elas atacam Israel, muitas delas atacam Israel, do islamismo, muitas nações, mas Israel é o filho da promessa, é a nação da promessa de Deus. E Ismael, por sua vez, é também filho da promessa, não da promessa da herdeira, ou seja, da esposa do patriarca, mas foi também da descendência da escrava que foi abençoada por Deus. Deus não menospreza ninguém, mas o problema é, você teve impaciência, não esperou a prova, e aí Deus não concretizou aquilo que ele queria fazer do modo certo. Não é que ele erra, é que nós erramos e atrapalhamos muitas vezes o trabalhar do Senhor. Isto é um perigo muito grande. A impaciência atrapalha muito o ser humano. A impaciência gera ansiedade. E a ansiedade demasiada atrapalha. Faz com que as pessoas procurem refúgio em lugares que não é para procurar. Soluções em lugares que não é para alcançar tal objetivo. Porque somente Deus, Ele cuida de nós. Então, o pai na fé e a tentativa de ajudar a Deus. Houve uma tentativa de ajudar a Deus. Tanto Sarai como Abraão, ele
fez uma tentativa para ajudar a Deus. E termina gerando um problema. A escrava agora se sentiu a bola da vez, não queria mais obedecer a Sarai, e aí começou a desobedecer, fazer coisas erradas, se aborrecer, competir, emulações, que a Bíblia proíbe essas coisas entre o povo de Deus. E aí gerou um grande descontentamento entre Sarai e Agar, e ela pediu para Abraão despedi-la. E Abraão foi, orou ao Senhor, e o Senhor consentiu que fizesse o que Sarai queria, que era dispensar Agar, porque ela estava causando problemas na família. E aí Sarai foi embora e chegou ali no deserto, caiu, vamos dizer que ela passou mal, ficou ali triste, chorando, mas o anjo do Senhor apareceu. Porque quando uma pessoa é importante para Deus, Deus cuida dela. E Deus enviou o seu anjo e aconselhou a Agar a retornar para a sua serva, para a sua senhora, Sarai, e ela se humilhou e voltou. E aí deu tudo certo. Voltou, continuou a viver novamente e Deus abençoou a ambos. Até o dia que foi despedida de uma vez, ou seja, ela tinha fugido, mas agora ela retornou e depois foi despedida porque continuou, né? Não queria mais ter uma convivência boa com a esposa de Abraão, com Sarai. É isso que acontece. Quando a gente não quer ter uma boa convivência com o ser humano, a gente atrapalha. Então é melhor ir embora, é melhor se sair, porque senão vai ser só problema. Mas tudo na direção de Deus. Então Abraão aceita o plano de Sarai de despedir Agar. Ela retornou, o anjo mandou ela retornar, se humilhar, mas mesmo assim teve que despedir. É igual o caso de Jacó e Esaú. Se não despedisse um do outro, se não levasse para outro lugar, os dois iam morrer. E aí Deus não teria como cumprir as suas promessas para a posteridade de Abraão. Então Deus permitiu a separação de Esaú e Jacó para que ambos não se matassem uns aos outros. Então Agar zomba de Sarai e fica fazendo deboche, né? Querendo ser a tal. Não tem gente que é assim. Quando alcança um status, é uma posição de destaque, ele esquece dos pequenos, esquece do seu irmão, menospreza seu irmão, acha que ele agora é a bola da vez, que é o dono do pedaço, e aí não quer sujeitar-se a ninguém. Ele se acha autoridade, porque está no topo. E muitas vezes, quem sobe demais, quando cai, a queda é maior. Quanto mais subir, a queda é maior. Então, vamos subir na presença de Deus, vamos elevar nossa alma, nosso espírito na presença do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Porque é Ele que tem tudo para nos dar, é Ele que pode confortar nossa alma, nos alegrar. Mas não fazendo contenda, deboches, incitando a ira do seu irmão de maneira alguma. Então a fuga de Agar foi uma permissão de Deus. Quando Deus mandou, não quando ela determinou fugir, mas quando Abraão mandou ela ir embora, despediu ela pelo período de Sarai. E Deus aprovou. Porque na realidade Deus queria fazer uma grande nação de Ismael. Por isso Deus permitiu. Não é que Deus concorda com divisão, mas é porque Deus também tinha plano na semente de Abraão com Ismael, ou através de Ismael. Então, mesmo que a gente começou errado, mas podemos pedir misericórdia a Deus e Deus vai dar tudo certo no final. Porque Deus é soberano, Deus é poderoso. Agora, precisamos nos humilhar cada dia. Deus entra em ação. Ora, Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. Aí Agar estava chorando agora lá no deserto, despedida por Abraão. E o anjo falou: olha, o Senhor vai abençoar a semente de Ismael, do teu filho.
para que ela se fortalecesse, se animasse e continuasse a sua jornada. Agora era ela, Ismael, que ia viver a vida e batalhar para constituir nações, não é? A gente não sabe como transcorreu a vida de Ismael, mas ele gerou filhos e a Bíblia diz que Deus falou que geraria 12 príncipes de Ismael. Então, Deus é fiel para cumprir. Mas o problema foi, H perguntou, H, serva de Sarai, de onde? Ou seja, o anjo perguntou a H, H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis 16, 7 e 8. Então o anjo lhe falou, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Aqui é o que eu já falei anteriormente, que o anjo pediu para ela se humilhar diante de Agar. Isso é uma vantagem, isso é uma oportunidade muito grande de se humilhar para receber a vitória, para receber a graça de Deus, para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque a Bíblia diz assim, aquele que se humilhar, eu ouvirei dos céus e enviarei a bênção para ele, socorrerei ele, darei vitória, livrarei de todo mal, não deixarei a peste tocar nele, porque esta é a bênção do servo do Senhor. Então a humilhação é muito importante diante de Deus. É abater a nossa alma diante do Senhor. Humilhar-se é afligir a nossa alma diante do Senhor. É dizer, Senhor, eu não sei de nada, eu não posso fazer nada, mas eu confio na tua grandeza, na tua misericórdia, no teu poder, que tu podes sanar as minhas enfermidades e resolver os meus problemas. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos. Quando você saiu de algum lugar, muitas vezes deixou algumas sequelas para trás, algum problema para trás. Você não conseguiu resolver tudo. Ou seja, saiu sem dar satisfação, sem se despedir, sem mostrar por que saiu. E Deus não quer nada errado. Deus quer tudo certo. Então, para dar tudo certo, precisamos fazer a coisa certa. Então, H ouviu a voz do anjo e retornou, como nós já falamos anteriormente. Mas é preciso ser humilde, né? Havia também uma promessa para H, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Se não houver humilhação, não vai haver solução. A solução vem porque nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, derramando nossa alma perante o Senhor e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. O Deus que conduz a história. Deus é que conduz a história, mas o homem tem que ser obediente. O ser humano tem que obedecer a Deus. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Foi Deus que deu o nome de Ismael. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas aquele que teme ao Senhor, o Senhor não dá as costas para ele. Agar conhecia o Senhor, porque era serva de Abraão com Sarai, e conhecia porque Abraão sempre cultuava a Deus. Nunca deixava de fazer o seu culto doméstico com a sua família, com o seu povo, com seus empregados. E Agar era serva e ali acompanhava tudo também. Então ela já conhecia o Deus de Israel. Basta tão somente obedecer. Se você já crê, por que não obedece? Porque a nossa fé só tem valor quando obedecemos, porque a fé sem as obras é morta. Você pode fazer tudo, fazer caridade, fazer isso e aquilo outro, mas se não tiver a fé, é morta. As suas obras são mortas, sua fé é morta também. Por quê? Temos que ter fé verdadeira no Senhor com obediência para purificar nossas almas na obediência à verdade.
para a caridade fraternal não fingida. Então, tudo conforme a soberana vontade de Deus. Tudo está no controle de Deus. A soberana vontade de Deus é que tudo faz. Às vezes a gente fica decepcionado com alguma coisa porque deu errado. Na maioria das vezes as coisas dão tudo errado. E às vezes começa bem e depois começa dando errado. Sabe por que acontece isso? Porque o mundo das trevas está sobre nossas cabeças. Está vendo tudo, está acompanhando tudo e contribuindo para que tudo dê errado. Então, se eu me angustiar, me entristecer e abandonar e largar o arado, vai ser pior. Então, precisamos lutar. Por quê? A vitória está lá na frente. E não é para a gente pensar em conquistar muitas riquezas neste mundo, mas, em primeiro lugar, alcançar a coroa de glória que está reservada para os fiéis. Naquele grande dia do tribunal de Cristo, onde o Senhor dirá: eis aqui a tua honra, eis aqui a tua coroa, eis aí a tua glória. Tudo que você fez pelo meu nome, eu te recompenso agora. Não é maravilhoso isto? Então Deus quer que nós tenhamos cuidado com as coisas de Deus. O cuidado de Deus é em todo o tempo. Deus cuida em todo o tempo. A gente é que deixa Deus de lado muitas vezes. Muitas vezes a gente não fala com Deus, acha que Deus é um qualquer. É 2 minutos, é 1 minuto, eu já fui, cheguei, me abençoa, me ajuda e pronto, e acabou. Me livra e pronto. Mas a gente precisa de uma comunhão com o Senhor, de uma comunhão profunda, íntima. Os mergulhadores, os levitas, precisavam mergulhar nas profundezas das águas para colher a essência, a substância, a planta que trazia aquela substância para fazer o incenso, que era a oração, que significa, simboliza a oração dos santos. Então, eu preciso ter profundeza na minha devoção, na minha adoração a Deus, para que Deus também tenha misericórdia de mim e me ajude. E aí nós vamos vencendo, vamos trabalhando, vamos se alegrando e a depressão nunca bate à nossa porta, porque sempre nós adoramos ao Senhor, fazemos como Abraão, em todo lugar que eu chego eu faço um altar. Ele chegava em Betel, fez um altar, chegou em outro lugar, fez um altar. Todo lugar que Abraão chegava, isso mostra compromisso, isso mostra reverência, isso mostra verdadeiro amor. E depois vem a prova maior: dá-me o teu filho, o teu único. E Abraão deu, mas Deus não deixou matar o filho de Abraão, porque Deus provou apenas a fé. E você e eu, o que temos dado de melhor para Deus? O que temos feito para dizer verdadeiramente eu amo ao Senhor? O Senhor não quer que sirvamos a Ele só 1 ano, 2 anos, 3 anos, como fazem alguns. E às vezes nem semanas, mas precisamos servir desde a mocidade até agora. Sirvamos ao Senhor em novidade de vida. Que Deus continue abençoando, que Deus continue falando mais forte no meu e no teu coração, para a glória do Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor. Amém.